Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. O jornal Valor Econômico publicou uma entrevista com o economista Maurice Obstfeld, que foi economista-chefe do FMI no período de 2015 a 2018. Deixarei o link aqui na descrição deste vídeo para que vocês possam conferir. A entrevista, como não poderia deixar de ser, aborda os impactos do coronavírus sobre as economias globais, inclusive sobre a nossa, a brasileira. Por tratar-se de uma entrevista bastante longa, farei um pequeno recorte e tratarei aqui apenas das respostas do entrevistado em relação à nossa situação específica, ao nosso cenário de Brasil. Em primeiro lugar, esse executivo vê com bons olhos as políticas de isolamento social, desde que os governos aproveitem o tempo com inteligência para a implementação de testes em massa e o monitoramento global das políticas de saúde pública. Em segundo lugar, o Sr. Maurice afirma com todas as letras que a resposta desdenhosa de Bolsonaro à pandemia nos custará muito caro, tanto em termos de vida quanto de renda. São palavras textuais dele. E por que, na sua opinião, esse desdém do presidente da República nos trará um custo tão elevado? Porque, segundo ele, a negligência de Bolsonaro no trato da questão poderá acarretar uma segunda onda da infecção e até mesmo a necessidade de uma política de confinamento ainda mais rigorosa. Assim, na opinião do Sr. Maurice, o coronavírus produzirá no Brasil impactos muito mais graves que nas demais economias do mundo. Nessa mesma entrevista, o Sr. Maurice destaca a nossa precária situação fiscal como uma grave vulnerabilidade. E essa é mais uma ocasião para nos virarmos para o Sr. Guedes, nosso ministro da Economia, e cobrarmos dele onde estão as privatizações, onde estão as medidas liberalizantes para destravar a nossa economia, onde estão as medidas para tornar o nosso mercado mais favorável, mais acessível a investimentos externos. Onde estão todas essas medidas, Sr. Guedes? O senhor sabe muito bem que não as tomou ao longo de todo 2019 e ao longo dos primeiros meses de 2020 também, antes da chegada da pandemia às nossas terras brasileiras. O senhor foi omisso na tomada dessas medidas tão prometidas durante a campanha presidencial. Então, essa foi a opinião seríssima de um ex-economista-chefe do FMI, de um prestigiado executivo, acerca da conduta do Brasil, acerca da conduta do nosso presidente na abordagem dessa terrível questão sanitária. E o que faz Bolsonaro nesse ínterim? Temos discutido à farta aqui no canal todos os feitos ou malfeitos de Bolsonaro ao longo dos últimos meses, sobretudo ao longo dos últimos dias, em que ele manifesta um terrível desprezo pelas nossas vidas e pela nossa situação econômica. Mais especificamente, o que fez ele de ontem para hoje, já que são tantos os malfeitos, tantos os desmandos, que eu poderia ficar aqui horas e horas do nosso tempo, exaurindo a paciência de vocês e elencando todos os atos ou as negligências desse desgoverno. Mas vamos a um período mais definido, de ontem para hoje. O que fez ele?
Ontem, no apagar das luzes, ele editou um decreto que autoriza a retomada gradual de outras atividades, como, por exemplo, academias e salões de beleza. Gostaria de destacar 2 pontos acerca deste decreto. O primeiro ponto é que o decreto foi informado ao ministro da pasta não pelo presidente da República, mas sim pela imprensa durante uma coletiva concedida ontem pelo ministro. Isso revela, como sempre temos comentado, o caráter extremamente personalista do nosso presidente da República, que lida com a coisa pública, com a gestão pública, como se ele fosse um imperador absolutista reinando no nosso Brasil e não tivesse sequer de consultar o ministro da pasta, o suposto técnico no assunto, para tomar um decreto, para editar um decreto acerca daquela matéria específica. Mais uma revelação dessa personalidade extremamente egocêntrica e autoritária de Bolsonaro. E agora um segundo aspecto. Ao editar esse decreto, Bolsonaro incrementa o grau de incerteza jurídica que já é bem elevado entre nós. Por quê? Como vocês devem lembrar, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente ser de competência comum da União, dos estados e dos municípios a legislação sobre política sanitária, incluindo-se aí normas acerca de isolamento social, confinamento e até desconfinamento. Traduzindo, de acordo com um entendimento muito recente do Supremo, tanto a União quanto os estados e os municípios dispõem de uma prerrogativa constitucional para legislar sobre a matéria. E o que vocês acham que o legislador constituinte, que as pessoas que escreveram essa Constituição pretenderam com esse tipo de norma? Pretenderam, certamente, promover um diálogo entre as entidades da federação, ou seja, promover um acordo que União, que estados e municípios entrassem em um acordo, se conciliassem para não emitir normas díspares, o que nós entendemos no universo jurídico como normas conflitantes. Pensemos comigo, se por um acaso você viver em um estado que adote uma política de confinamento muito severa, até mesmo, quem sabe, um lockdown, como tem sido feito em alguns estados, em alguns municípios brasileiros. Certamente, diante desse decreto editado ontem por Bolsonaro, você ficará em dúvida, sobretudo se você for proprietário de uma academia ou de um salão de beleza. Você não sabe se atenderá, se cumprirá a norma editada no seu estado, pelo governador do seu estado ou pelo prefeito do seu município, ou então se atenderá à norma editada pelo presidente da República. Essa confusão mental gerada por tamanha contradição entre uma norma editada pela União e outras normas ditadas pelos estados aumenta e muito a nossa insegurança jurídica, o que é um fator muito tormentoso para todos nós. E quanto ao vídeo do qual tanto tratamos ontem, o tal vídeo que será a prova material, a meu ver, crucial para o deslinde da questão Bolsonaro versus Moro, para confirmar que efetivamente Bolsonaro ansiava, desejava profundamente mexer na cúpula da Polícia Federal. O que ocorreu com este vídeo? Este vídeo foi exibido a Moro,
que concordou com o teor apresentado e está sendo reproduzido por escrito pelos peritos da Polícia Federal por determinação do ministro Celso de Mello. Determinação esta que me parece, aliás, bastante sensata. Por quê? Para preservar a própria segurança da prova, para evitar que algum agente infiltrado, alguma pessoa de relativa má-fé, mal intencionada, adentre as instalações do Supremo e dê alguma outra destinação a esse vídeo tão crucial para o país. E o que o senhor Bolsonaro, nosso presidente da República, pensa sobre esse vídeo? Vocês acham que ele pretende divulgá-lo, divulgar o seu teor aos seus eleitores, dentro da maior transparência, de espírito republicano? Obviamente não. Hoje, ao final da tarde, ele prestou uma declaração e afirmou que este vídeo deveria ser destruído. Mais uma vez, disse mais do que quis, porque revelou suas intenções antirrepublicanas, suas intenções de ocultar a verdade dos fatos, de ocultar provas, de desaparecer com provas a seu bel prazer. Por que ele desejaria desaparecer com essas provas? Porque, ao que tudo indica, como já começa a ser noticiado pela imprensa em geral, por vários canais de mídia, de imprensa, consultem, vocês verificarão, a toda evidência, Bolsonaro parecia mesmo muito preocupado, terrivelmente preocupado, em mexer na cúpula da Polícia Federal para proteger seus filhos, para protegê-los contra investigações que não fossem muito cômodas, por assim dizer, a toda aquela família. E além dessa declaração antirrepublicana, ele prossegue no seu desvario e afirma que apresentou e indaga inclusive aos repórteres o que teria acontecido se ele não tivesse apresentado. E ele mesmo responde que nada teria acontecido. Eu não sei, realmente não sei, se o senhor Bolsonaro é apenas uma pessoa, um ser humano com poucos neurônios, ou se ele finge ter menos neurônios do que realmente tem. Será que ele acredita que nada aconteceria se ele tivesse mesmo se recusado em apresentar o vídeo? Será que ele não imagina que tal recusa poderia ter ensejado, inclusive, uma ordem de busca e apreensão no seu gabinete, que talvez não tivesse encontrado apenas aquele vídeo, mas também outras provas, quem sabe, bem mais comprometedoras do que o próprio vídeo? Então, a entrega do vídeo não foi um favor, não foi uma concessão como pretendido por Bolsonaro, mas simplesmente o cumprimento de um dever, ou melhor, uma falta de alternativa, talvez para evitar uma medida mais gravosa para o próprio Bolsonaro, que seria uma busca e apreensão. E assim ficamos em meio a essa terrível pandemia, a uma crise econômica sem precedentes, como destacado pelo executivo do FMI, enquanto o senhor Bolsonaro se obstina em ocultar provas, em tentar manipular a polícia e prossegue em suas práticas nada republicanas, fingindo desconhecer que a cada dia desce mais um degrau na perda de sua legitimidade, na perda de qualquer moral para permanecer à frente do governo. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.